de sempre, de várias batalhas aí, várias matérias, né, Kelly? Com certeza. Kelly, então, e de muitas outras, né, que virão. Pessoal, eu queria dar uma boa noite a todos vocês. Eu vou pedir daqui a pouco para o Marcão colocar o WhatsApp na tela aí. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Nós estamos aqui para falar do Setembro Amarelo. Nós estamos muito preocupados porque em um ponto foi muito bacana, porque a gente tem a notícia que diminuiu a questão do suicídio. Mas, por outro lado, a depressão aumentou. Então, a depressão ela pode ser um indício, né, de um começo para consumar um suicídio. Então, essa preocupação nossa tem nos alertado muito, cresceram muitos números, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouco disso para vocês. Isso preocupa um pouco, não preocupa? Bastante, né? O suicídio é um tema até delicado, né? De se falar, as pessoas têm medo de falar, né, do suicídio, mas é necessário, né? Foi por isso que foi criado, né, o Setembro Amarelo, justamente para prevenção, né, do suicídio, né? E para se falar de uma forma mais acessível. Doutora, engraçado isso, né? Em meio a uma pandemia, até que é bem pertinente isso. Talvez os casos de suicídio, talvez chamou muita atenção essa pandemia, então desviou um pouco o foco, talvez de quem estava ali, mas aumentou a depressão de quem não tinha. Então, na verdade, sim, não foi um ganho em relação ao suicídio, mas foi uma perda em relação à depressão, né? Porque aumentaram os casos, não é isso mesmo? Justamente. A pandemia, sim, em decorrência de alguns estudos que a gente vem realizando, né? Verificou-se sim uma queda, né, no começo de abril, março aí, uma queda do suicídio, mas isso não quer dizer que é algo positivo, como você mesmo disse, né? Até porque a depressão é um dos principais fatores que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Ou seja, aumentando-se o número de depressão, de ansiedade, aumenta-se também uma possibilidade maior de pessoas virem futuramente a tentar o suicídio. Doutora, eu tive assim, porque quando a gente vem fazer uma matéria, a gente procura se preparar, né? A gente pega algum material, estuda um pouco, até por, na verdade, eu ser leigo no assunto, então a gente está aqui com a doutora para ela ensinar a gente essa dinâmica aí. Então, assim, foi passado, eu corri atrás de algumas coisas e existe alguns sinais de alerta, né? Eu queria que a senhora falasse para mim uns sinais assim mais evidentes, e aí, que a senhora não falar, que estiver lembrando no momento, a gente vai passar aqui e a senhora pode me falar se realmente é um sinal ou não. Sim. Bom, gente, os sinais principais: isolamento, né? Que a pessoa vai se fechando cada vez mais no seu cantinho, deixando de comunicar mais os seus sentimentos, suas emoções. Isso são os sinais. Quando as pessoas começam o aumento do uso excessivo do álcool, né? São alguns indícios que pode estar levando a tendência, né, do suicídio, assim. E a questão, assim, das pessoas não procurar o acompanhamento psicoterápico, né, dificulta, né, a aceitação da pessoa do tratamento também. Então, essa questão da falta de comunicação, o medo da pessoa de falar, né, dos pensamentos, né, das suas emoções, são indícios que podem estar levando a pessoa a ficar um pouco mais alerta, né? Dentre os motivos, a gente viu alguns sinais de alerta, por exemplo, a pessoa falar sobre querer morrer e não ter propósito, ser um peso para os outros ou estar sentindo preso, uma dor insuportável em seu peito, alguma coisa assim. Isso realmente a pessoa falar em morte, isso aí realmente pode ser uma característica? É uma das características, né? Inclusive o medo da pessoa falar sobre esse desejo de morte é um complicador, né? Porque as pessoas não dão ouvido quando uma pessoa ela fala na possibilidade, no desejo de morte, as pessoas acham que é uma frescura, uma forma de chamar atenção. E isso não deve ser levado como algo desnecessário,
né? Muito pelo contrário, tem que ser escutado, né? Então, quando a pessoa começa a falar do desejo de morte, falar dessa vontade, do desejo de sumir, né? São esses indícios fortes aí para ficar atento, né? Dormir muito ou pouco também é um indício ou não? Sim. A falta do sono, né, ele desestabiliza o organismo, o que leva às alterações emocionais, né, perda de tensão, memória. Isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma fuga, né, dos seus problemas também. Então, vem causando as alterações emocionais que podem levar também ao descontrole emocional. Por exemplo, se a pessoa dorme muito bem, de repente, do nada, ela para de dormir ou ao contrário, né? Também é um sinal, pode ser um sinal de alerta, sim, né? Sim. Doutora, outra coisa que eu queria saber aqui, ó. Eu vi né, correr atrás aqui, demonstrar raiva ou falar sobre vingança. Sim. Sim? Justamente. Gente, é tanta coisa que eu tô vendo aqui que eu achava que era uma raiva simples, uma coisa simples, e realmente pode estar demonstrando um estado desse de alteração emocional, né? Porque a pessoa, quando é o que a gente fala, né? Tudo que é em excesso é preocupante, né? Então, uma raiva exagerada é uma forma da pessoa estar expressando aquele sentimento. E quando ela não consegue direcionar essa raiva ela pode voltar contra si mesma, né? Onde a pessoa pode se atacar, vamos dizer, né? Onde que vem as tentativas, que vem as mutilações, no momento de fúria, de raiva, ela pode sim vir a ter um suicídio aí, ou a tentativa, né? Só um minutinho. Ô Marcão, faz uma gentileza para mim, vê se você consegue aquela imagem do CVV, que é o 188, é o Centro de Valorização da Vida. Porque quem estiver assistindo no momento, eu esqueci até de passar para você. Se você conseguir pôr no cantinho da tela ou na parte superior, CVV 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Existe esse canal que é o Centro de Valorização da Vida, né? Como é que funciona, doutor? Você já... Bom, o CVV, ele é o ponto principal, né, de apoio, né, da prevenção do suicídio. Eles têm canais, né, chats, que as pessoas podem estar ligando, procurando o CVV, no momento de necessidade de apoio, de orientação, né. O CVV também é um apoio onde que outras pessoas podem ser voluntários, né, de ser vamos dizer, um suporte, né, via telefone. Então, as pessoas fazem cursos específicos para poder orientar essas pessoas e acolher elas no momento de desespero, vamos dizer. Né? Então, sempre tem profissionais, sim, preparados, né, para estar acolhendo, para estar escutando aquele momento, aquela pessoa, no momento que ela buscou esse apoio do 188. Marcão, muito obrigado, viu, pela gentileza. O Marcão fez a gentileza de colocar aí na tela para você, tá? Se você, de repente, às vezes tem vergonha de conversar com algum parente, né, com a família, então a gente sente que as pessoas têm essa dificuldade. Lá terão pessoas preparadas para te escutar, não é qualquer um, é uma pessoa preparada para isso, entendeu? Porque o intuito é o seguinte, é valorizar a vida acima de tudo. Tem tantas pessoas que estão na fila por um transplante, tantas pessoas que estão na fila com câncer, aí fazendo o tratamento, estão lutando pela vida. Então a gente tem que pensar assim, que o mundo é muito maior do que a gente pensa. A gente sabe que depressão não é frescura, a gente sabe que a pessoa que às vezes pensa em suicidar, a gente sabe que a pessoa realmente está com problema, mas o que você tem que saber é o seguinte, tem pessoas para te estender a mão, não é isso mesmo? Com certeza. Uma das coisas que nós sempre orientamos, né, aos familiares, aos amigos, que quando escutar uma pessoa falar, né, sobre essa necessidade, vamos dizer, porque na verdade o suicida, né, a pessoa que tenta suicídio, ela não tem o desejo de morte. Na verdade, ela quer tirar uma dor intensa que ela não está conseguindo ter um direcionamento para seguir. E nesses momentos, então, não tem que ficar atento, né, quem que é essa pessoa que ela confia para ser o apoio dela,
né, o centro de apoio, de acolhimento que ela tem. E às vezes também tem que ficar mais atento ainda, que pode ser uma pessoa do meio familiar, que pode ser o gatilho para que essa pessoa entre numa crise, né, e ela venha cometer o suicídio. O pessoal lá de casa entender o que é o gatilho. Gatilho, né? O gatilho na minha profissão é outra coisa, né? Mas o que é o gatilho? Só para o pessoal entender. Vamos pensar, o gatilho seria o ponto principal onde que venha fazer a pessoa entrar em crise. A iniciativa, né? É o ponto principal ali. E é onde que a maioria das pessoas não sabem qual que é o ponto principal. Né? Por isso que é importante a pessoa fazer uma terapia, ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Na terapia ela vai começar a se conhecer, observar os seus comportamentos para ela saber aonde poderia ser esse gatilho, vamos dizer, né? Esse ponto inicial que faz com que ela se perca emocionalmente, né? Algo que vem a gerar todos os pensamentos aí e buscar essas alternativas. Eu vi outra coisa também, que por exemplo, a pessoa, você vê que tudo é baseado no comportamento, né? Por isso que às vezes é fácil de identificar, a pessoa mudar o comportamento de uma hora para outra, né? Por exemplo, agir de modo ansioso, agitado ou irresponsável. Sim, né? Porque vamos imaginar que uma pessoa que tem uma extrema responsabilidade com seus afazeres, e essa pessoa começa a afastar do seu trabalho, começa a não ter aquela responsabilidade, ela está alterando o comportamento. Vão conseguir observar essa alteração desse comportamento, né? Doutora Kelly, vamos ver aqui, vamos interagir com o pessoal aqui, mandar um abraço pro pessoal que está aqui com a gente aqui, vamos lá, deixa eu ver alguns comentários aqui. Cristina Júnior estão assistindo aqui com a gente, minha mãe mandando boa noite, mãe, eu não vi a senhora ainda, eu trabalhei 12 horas hoje, mãe, você me desculpa, não teve jeito de eu nem ligar para a senhora. Paulo Alexandre, meu companheiro de trabalho aí, estava comigo até agora há pouco. Boa noite, Paulo. Eu estou aqui com o JL Gucartes, que é o Jailson. Jailson, um abraço, cara. Obrigado aí por estar assistindo. O cara tá direto lá de Pouso Alegre assistindo a gente. E eu queria, pena foi essa pandemia, mas eu queria trazer os cards. Ele tem uns cards maravilhosos lá, que põe no shopping lá. E antes, assim, da gente mandar um abraço para mais algumas pessoas, tem uma moça que querendo falar com você. Você conhece? Acho que sim, eu sou muito boa demais. Qual que é o nome? Ela tá me escutando? Ah, é a Tatiana? Tô sim. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá vendo? Tudo ótimo. Bonito? Ela é minha esposa, tá vendo? Lindo! Obrigado, Tatiana. Mentira. Ai. Ô, Tatiana, tudo bem com você? Tá bom a imagem aí? Tudo ótimo. Tatiana, o que você tem para falar dessa moça que tá do meu lado aqui? Bom, em primeiro lugar, né, o convite, poder estar fazendo essa homenagem para Kelly, um dia muito especial, e dizer que a Kelly há alguns anos, através dos nossos filhos, da filha dela e do meu filho, na escola, eles foram colegas de sala, e depois disso, em 2014, 2015, eu tive síndrome. E foi onde
atrás eu fiz um tratamento com ela e a Kelly, assim, muito num momento muito difícil da minha vida. A Kelly, ela mostra os caminhos que a gente deve seguir. E ela é uma profissional, é uma mãe muito amorosa com os 2 filhos que ela tem. Eu acompanhei a gravidez, a segunda gravidez do menor, do Pablo. Depois disso, continuei o tratamento com a Kelly. E depois, graças a Deus, né? Graças a Kelly. E depois, minha mais velha também pertence a um neto, onde a filha dela também, coincidentemente, se tornaram equipe nesse projeto. E o que eu queria dizer mesmo é que eu tenho muita gratidão pelo trabalho da Kelly, que ela é uma excelente profissional, uma mãe, uma excelente amiga. A família dela é maravilhosa, a mãe, o pai dela, os filhos. Então, muita gratidão pela Kelly. Olha aí. Fui pegar de surpresa agora. O que você acha? Quando tem um testemunho. E ela falou pra mim, assim, Jason, eu só vou falar porque é a Kelly, porque eu não gosto de falar. Ela falou pra mim. Ela falou, vai ser ao vivo? Vai... Eu falei assim, não, vai ser ao vivo sim. E assim, isso não tem preço, né, Kelly? Não, com certeza. Eu falo que assim, bom, agradeço, né, Tati, pela homenagem aí, né, pela confiança no meu trabalho, e que se tornou, acabou sendo uma amizade, né, e isso é muito bom, né, você vê, acompanhei a Tati em várias situações, né, da vida dela aí, nesse período que ela me procurou, até de atendê-la em domicílio, né, no período que ela não pôde ir no consultório. E assim, é muito bom quando você vê a pessoa conseguindo encaminhar, ter um novo direcionamento, conseguir se enxergar, né, Tati? Sim, é muito bom. Com certeza. A Tati é uma dessas pessoas, o qual eu pude ter o prazer de acompanhar, né, e ver o resultado que ela teve, a nova busca, né, de vida que ela se encontrou aí, assim como outros, né, pessoas aí que eu já vim acompanhando no tempo, né, nesses, vamos dizer, 15 anos de formação. É muito gratificante. Obrigada, Tati. Ô, Tati, eu vou fazer eu que agradeço. Aqui. Eu queria fazer uma pergunta da Isabel Pereira. Eu não sei se você tem ela no ponto aí. Você consegue ler ela para mim aí, Kelly? Eu vou pedir para a doutora, viu, Isabel? Pedir para a doutora ler a pergunta da outra doutora. Ela, Isabel, é advogada. A Isabel Pereira, né, tá perguntando aqui se o uso de drogas como álcool e outras substâncias, né, associados com a depressão agrava o quadro ou dá a sensação de cura, né? Bom, Isabel, na verdade, o uso da droga e o álcool, né, ela não vai dar essa sensação de cura, muito pelo contrário, ela vai agravar, né? Tanto que o álcool e o uso de substâncias, né, como drogas, lícitas e ilícitas, né, elas colaboram, né, são um grande ponto aí, é um dos terceiros fatores que contribuem para o suicídio, né. Então, assim, começamos com uma depressão, né, que seria uma das primeiras causas das psicoses, e o uso abusivo do álcool é um dos grandes fatores que colaboram para que as pessoas venham cometer suicídio, né? A droga principalmente, porque ela entra no processo de delírio, né? Onde que a pessoa, vamos dizer, cria uma certa coragem para cometer o suicídio, né? A gente nota que quanto mais o uso, vai aumentando a dependência, vai diminuindo aquela sensação, né? Justamente. Então
ela não vai afetar em nada, né? Em relação a ela não vai melhorar em nada. Não, é muito... A situação, né? Não, ela não melhora, ela só complica, né? Principalmente quando a pessoa já faz um acompanhamento psiquiátrico com o uso de medicamentos, né? O álcool ele só colabora para que piore, né, a situação, que vamos dizer assim, a tentativa de suicídio. Se ela pensava no suicídio, se ela tinha os pensamentos, ela chega a vir a cometer, porque vamos dizer que dá uma coragem, né, para que a pessoa possa cometer o suicídio. E a pessoa que faz o uso de drogas, ela entra num processo de delírio, né, no momento do uso, que vamos dizer mais uma vez, dá essa coragem, né, de efetuar mesmo a situação do suicídio, da tentativa. Doutora, a gente estava vendo a questão das sinais de alerta, né? E daqui a pouco, antes da gente ver os sinais de alerta, eu vou pedir para o Marcos jogar para a gente ali na tela. A ação foi uma ação, achei uma ação bonita da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Até um amigo meu mandou, o Luiz Antônio, mandou para mim. Mandei, Marcão, a foto da frente da Santa Casa. Lá existe uma placa, existe um jardim. E para cada suicídio ou tentativa de suicídio foi plantada uma florzinha, uma margarida artificial, é lógico. E para simbolizar que vidas importam, vidas realmente importam. E se tiver no ponto, Marcão, você me fala, que eu queria mostrar uma imagem muito interessante para mostrar para o pessoal, né? E olha lá para você ver que bacana aí, ó. O pessoal aí tá vendo aí, até eu vou cobrar propaganda desse povo aí, da casa de tinta aí, ó. Marcão, ó, esse jardim representa o número de pessoas que tentaram autoextermínio somente no ano de 2019 em nossa cidade. Parabéns à Santa Casa. Eu queria que você pusesse de novo a foto do jardim aí, ô Marcão, por gentileza, só para a gente mostrar mais uma vez pro pessoal a foto anterior, só para a gente ver que homenagem assim bacana, assim diferente que eles fizeram. Olha lá, pessoal. Isso, de certa forma, vamos dizer que é gratificante para a família, né? A família, com certeza, a gente se coloca no lugar deles, eles devem ficar assim, de saber que tem pessoas preocupadas com a causa, né? Isso é importantíssimo. E uma das coisas que chama atenção em relação à questão de famílias, né? É porque nós temos que pensar que a cada atrás de um suicídio temos uma família. Sim. E esse impacto familiar é muito grande, né? O que Sim. aumenta questões depressivas, né, na família, as angústias, sentimento de culpa. Então, a cada um suicida pode impactar umas pessoas, mais ou menos uma média de 6 pessoas no ambiente familiar, né? Doutora, agora sim, como a gente viu algumas coisas assim em relação a sinais de alerta, a gente vê assim o que fazer, né? Aí eu peguei alguns pontos assim que a senhora vai me falar se é realmente importante ou não. Pessoa que está com depressão e ela está com a iminência de poder se suicidar ou fazer suicídio, ela não pode ficar sozinha, né? Não. A partir do momento, né, que a pessoa começou a falar já a respeito do desejo de morte, as pessoas, os familiares, os amigos já tem que ficar atento, né? Se no caso essa pessoa já teve o histórico de tentativa de suicídio, principalmente retirada de medicamentos, né, de fácil acesso, retirada de fácil acesso de armas, né, brancas, né, que a gente fala, Sim. que são facas, até objetos cortantes. Até se a senhora me permite, outro termo aqui, ó, tire de perto armas de fogo, álcool, drogas ou medicamentos ou objetos cortantes que estejam ali à disposição da pessoa, né? Sim, sim. Porque são objetos que estão fácil acesso, aonde que contribui, né, para se no momento de crise a pessoa tiver isso com fácil acesso, ela vai pegar e realizar de fato, né? Tanto é que estatísticas mostram que o maior número de tentativas de suicídio são com o uso de medicamentos, né?
E os óbitos em si que ocorreram são com base são utilizados no método de enforcamento. Né? Então, no caso aí, temos que evitar de deixar essas pessoas, né, para que não possam vir a cometer o suicídio. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, por exemplo, a pessoa que tenta o suicídio, cada uma tenta de uma maneira, né? Existe algum grau da mente que direcione para esse tipo de suicídio, ou vai muito da pessoa mesmo? Ela vê ali e fala assim, não, tem uma corda ali, eu vou enforcar, ou tem um remédio, eu tenho um carro, eu vou pular na frente, eu vou pular de um prédio. Como que funciona? Então, gente, dá pra entender? Isso não é uma coisa assim que fica até mais difícil de eu te responder, né? Que é muito Sim. Pessoal. Sim. Né? É muito individual, muito particular da pessoa. Tem pessoas que já têm, vamos supor, um histórico de, vamos supor, um acesso já a armas. Sim. Né? Então ela vai pensar estratégias, né, naquele momento de pensamento, de suicídio, de tentativa de aliviar aquela dor. Então ela já começa a vir com pensamentos dentro daquele processo, né, que ela já tem um certo conhecimento. Né? Tem pessoas que começam a fazer pesquisas, né, pela internet, qual que seria o melhor método, qual que seria a melhor forma para ser, de fato, né, conseguir o fato em si do suicídio. Então, vai de pessoas para pessoa e da intensidade de dor também que aquela pessoa tem. Por exemplo, a gente vê assim, que poucas pessoas assim valorizam, né? Mas eu valorizo muito, porque eu sei que os órgãos públicos, né? Hoje nós temos a prefeitura também, né? A pessoa que às vezes não tem condição de pagar um psicólogo, um psiquiatra. A rede pública, ela fornece. Dá para se fazer um acompanhamento, né? A gente vê o CAPS, essas terapias ocupacionais, isso ajuda? Ajuda, com certeza. Todos os métodos terapêuticos são plausíveis, vamos dizer. Né? Sim. Mas, claro, tem que ter um acompanhamento com o psiquiatra, o físico, tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, tem que ter um acompanhamento com o psicólogo, né? Às vezes as pessoas se automedicam, tentam resolver os seus problemas sozinhos, sem um apoio de um profissional adequado. Então, em Passos nós temos o CAPS, né, os ambulatórios com os psicólogos, para facilitar, né, o apoio das pessoas quando tem essa necessidade de apoio psicológico, terapêutico, tem o terapia ocupacional, né? Então, as pessoas têm acesso, sim, claro que a gente entende que nem sempre vão conseguir, né, com tanta facilidade e agilidade, né? Mas de acordo com o que a gente observa, que tem sim esses apoios e as pessoas têm que procurar, né? Não tentar solucionar os seus problemas emocionais sozinho, né? E sem uma orientação profissional. Eu queria passar alguns números aqui, que eu tô enciclopédia que eu vou te falar. Ninguém me segura. É um estudo. Nem a pandemia não me segurou, gente. Mas é o seguinte, a gente via que o tema era muito pouco discutido, né, alguns anos atrás, porque veio o Setembro Amarelo, veio de 2014, até essa filosofia engajar na cabeça das pessoas, a pessoa entender essa dinâmica, como que funciona e tal. Aqui, ó, tá aqui, ó, que o assunto em 2017 ele era um tabu, mesmo quase 800 mil vítimas por ano. 11 mil no Brasil. 11 mil no Brasil. Era um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Só para vocês terem uma ideia como que era em 2017. E como esse trabalho tem surtido efeito, né? Porque hoje, olha aqui para você ver, ó, se a senhora me permite falar, monitorou as redes brasileiras ao longo de 29 dias de maio, contabilizou 103 mil menções do tema. Dentro do número, registrou um aumento no número de depoimentos e relatos. Então as pessoas costumam falar, elas estão falando mais. E no caso, os suicídios diminuíram. A gente notou que esse trabalho está surtindo efeito. Sim. É um trabalho que acaba sendo de formiguinha. As pessoas começaram a aceitar aquela dinâmica, não é isso? O que é feito dentro do Setembro Amarelo, que as pessoas ali que estão em casa ali, elas podem procurar, elas têm que observar dentro do Setembro Amarelo para ajudar nesse problema que elas estão passando?
Bom, gente, eu falo assim, o Setembro Amarelo ficou como um ponto, né, inicial para tudo. Mas eu acho que as pessoas têm que observar diariamente, não só no mês de setembro, né? Porque o suicídio vem de um tabu, né? Falar sobre transtorno mental, falar que buscou um acompanhamento psicológico é um tabu, né? Que só buscava acompanhamento psicológico ou psiquiátrico quem era louco, né? E não é. As pessoas têm que entender que todo mundo sofre, né, de alguma questão emocional e precisa ser acompanhado. Então, vamos dizer especificamente em Setembro Amarelo, permitir que as pessoas possam falar dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus medos, das suas angústias, de forma que não sejam preconceituosas, né? Não tenham julgamento em relação aos seus sentimentos e às suas emoções. Porque tem uma frase que eu sigo muito: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Ou seja, somente quem está passando por um determinado problema, determinada dor, que sabe realmente a intensidade dessa dor, assim como também é individual, né, a intensidade da felicidade. Então nós temos que respeitar as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas, e quando elas procurarem essas ajudas de amigos, de familiares, ter a paciência de escutar sem o julgamento. Que bacana, doutora. Doutora Kézia, você sabe que o tempo urge, infelizmente a gente está chegando ao final de mais um programa, né? O que a senhora poderia finalizar, o que a senhora poderia falar? Às vezes, assim, vamos dizer, as pessoas acham que, isso eu que estou falando, sou eu, Jason Rodrigues está falando. Eu tinha um sonho de ser psicólogo, na verdade, porque eu consigo, assim, visualizar muito do que o outro me fala, eu consigo deslumbrar muita coisa, sabe, captar muita coisa, assim. E assim, muitas vezes, muitas pessoas falaram assim, porque você vai na psicóloga, assim, é seca, é fria, psicóloga não importa, ela é muito técnica. E eu vejo que, assim, nessa convivência que eu tenho tido com você, com a Helena Ratz, com outras psicólogas, né, a gente tem visto, assim, uma coisa muito totalmente diferente. A gente tem visto, assim, que, assim, não sei se era assim antes, mas a humanização em vocês, assim, está ficando evidente. A gente vê que vocês pegam caso a caso, assim, vocês se tornam praticamente família dessas pessoas que vocês estão. E eu queria, assim, como família, né, como mãe, como mulher, que você desse esse recado para quem está ali sofrendo de depressão, quem está pensando em suicidar nesse momento. Eu queria que você desse esse recado. Bom, gente, primeiro a gente queria agradecer, né, a parceria, a confiança no meu trabalho, né, agradecer as pessoas que estão aí me acompanhando, meus pais, meus amigos, meus companheiros de trabalho. E, bom, essa questão que eu falei para você, né? O recado que eu tenho para deixar é de não entrar no tabu, né? E sim acreditar que você pode buscar ajuda, um apoio. Hoje não tem a pessoa que não passe por algum tipo de problema, né? Que passe por alguma dificuldade, que tenha alguma restrição emocional. E não precisam ter medo de passar pelo acompanhamento psicológico, né? Nós temos uma questão de não ter um julgamento no set terapêutico, né? Nós tratamos a pessoa como um indivíduo e cada indivíduo tem a sua história, tem os seus traços muito particulares para ser escutado, né? Então não tenham medo, busquem apoio. Nós psicólogos não estamos aqui para julgar, e sim para acolher, né? Eu separei, não sei se eu posso, acho que eu vou tomar os tempinhos que eu separei. Sim, não, pode falar. Um textinho aqui para mim ler para vocês. Ver se eu acho. Bom, a gente fala de suicídio, né? E onde tem vida, ou melhor, onde tem o luto, tem a vida, né? E aí eu
separei esse textinho, até as pessoas falam assim, nossa, Kelly, adoro que você coloca os textinhos no seu Facebook, no seu Instagram. E eu separei um aqui, que se chama Esperança. A esperança é um sentimento que nos faz acreditar que é possível realizar nossos desejos e sonhos. Ela nos proporciona força interior, nos faz acreditar, nos impulsiona, nos faz suportar os problemas do dia a dia. Pois quando temos esperança, sabemos que tudo é possível de ser realizado, alcançado, que tudo é passageiro, que tudo tem solução, que tudo sempre existe uma luz no final do túnel, um caminho a ser explorado, algo a ser descoberto. A esperança nos faz levantar quando arrasados, pois sabemos que sempre podemos recomeçar. Ela nos faz crer que o impossível pode ser possível. Lindo, lindo, lindo. Maravilha. Fica aí a mensagem de que, mesmo que haja a desesperança, mas que tem uma esperança, sempre tem essa luz, onde a gente menos espera. E não desistir da vida, né? E nós profissionais aí estamos juntos para manter essa luz acesa, né?